Se você consertar esse motor, eu te dou meu salário inteiro, zombou o milionário da humilde mecânica. E então ficou chocada com o que ela fez. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite! Robert Mitchell entrou na oficina mecânica pela 8ª vez, à beira de perder a paciência e a cabeça. O motor de seu Chevelle SS da década de 70, seu tesouro pessoal e o orgulho da família Mitchell, havia pifado bem em frente a Barnes e Sons Auto Repair, uma oficina escondida em uma rua lateral de Brentwood, Tennessee. Robert olhou para o lugar com desdém. Será que é aqui que os motores vêm se despedir? Murmurou para si mesmo. A placa na frente estava torta, com algumas letras faltando. Pneus cobertos de poeira estavam empilhados do lado de fora. Ele suspirou. Era tudo o que restava. Ele caminhou até a entrada da oficina. No fundo da garagem, viu alguém debruçado sobre o capô de uma caminhonete velha. Botas sujas, calças jeans engorduradas, uma figura que parecia tão antiga quanto a própria oficina. Ele se aproximou e perguntou, sem esconder o sarcasmo na voz: tem alguém aqui que saiba consertar um clássico de verdade? A pessoa saiu de debaixo do capuz. Enxugou as mãos num pano gasto, ergueu o rosto e respondeu com um sorriso afiado. Eu sou a mecânica, Sarah Barnes. Posso dar uma olhada no seu carro? Robert ficou em silêncio por um instante. Ela era jovem, coberta de graxa, parecia comum e confiante demais. Ele ergueu uma sobrancelha. Você. Ela assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Senhorita, com todo o respeito, levei este carro a 7 oficinas especializadas. Ninguém conseguiu descobrir o que há de errado com o motor, nem mesmo os melhores engenheiros de Nashville. Sarah cruzou os braços, encostou-se ao para-choque do caminhão e respondeu com um sorriso meio sarcástico. Isso só aconteceu porque você não veio aqui primeiro. A ousadia dela quase o fez rir. Quase. Se você consertar esse motor, eu te dou meu salário inteiro, disse ele com um sorriso zombeteiro. Sarah retribuiu o sorriso com ainda mais sarcasmo. Tudo bem, mas eu quero em dinheiro vivo. Robert piscou. A resposta dela atingiu seu orgulho como um tapa. Ele esperava estava brincando ou uma risada educada, mas ela nem sequer se abalou. Simplesmente caminhou até um armário enferrujado, tirou uma velha caixa de ferramentas com o nome e Barnes escrito à mão e se aproximou do Chevelle como se estivesse prestes a revelar um segredo de família. Abre o capô, ela perguntou. Robert fez isso sem pensar. Sarah estudou o motor por um minuto, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Ela pegou um pedaço de mangueira, encostou-o no bloco do motor e escutou atentamente do outro lado. Sua expressão era séria, mas calma, experiente, apesar da idade. Em menos de 10 minutos, ela removeu 2 peças, fez um ajuste manual na linha de ignição e limpou os conectores com uma escova de cerdas curtas. Experimente agora, disse ela, dando um passo para trás. Robert entrou no carro, girou a chave e o Chevelle roncou, exatamente como nos velhos tempos. Grave, constante, limpo. Ele desligou o motor, saiu e olhou para Sarah como se ela tivesse acabado de fazer mágica. Como você? Ele gaguejou. Era apenas uma ligação invertida no sistema de ignição. Seu motor estava pedindo socorro, disse ela, dando de ombros. Robert tentou se recompor. Quanto eu te devo? Sarah não hesitou. Seu salário. Ele riu, mas o sorriso logo se desfez. Eu estava brincando. Ela deu um passo à frente e respondeu em tom calmo, mas com um olhar penetrante. Meu pai costumava dizer, a palavra de um homem é a palavra de um rei, e um rei não volta atrás na sua palavra. O senhor é um homem, Sr. Mitchell. Ele congelou. Amanhã, trarei o dinheiro. Estarei aqui, disse ela, já se virando para o caminhão que havia deixado aberto. Robert entrou no Chevelle, ligou o motor, que agora ronronava como um leão satisfeito, e saiu dirigindo sem olhar para trás. Mas dentro do carro, ele mordeu o lábio inferior,
derrotado pela única mecânica que não tentou impressioná-lo. Ela simplesmente fez o que ninguém mais conseguiu. Ouviu o motor e destruiu seu orgulho junto com ele. Robert Mitchell passou a noite inteira fazendo contas. Seu salário mensal como engenheiro-chefe da Mitchell Automotive Industries não era baixo, $15.000 após os impostos, o suficiente para comprar um carro 0 km, o suficiente para fazer qualquer mecânico de Brentwood sorrir por um mês, mas também era o suficiente para ferir seu orgulho. Na manhã seguinte, ele estacionou o Chevelle em frente à oficina mecânica Barnes e Sons exatamente às 9 horas. O motor ainda ronronava perfeitamente, um lembrete constante de que uma mulher com as mãos sujas havia feito algo que os melhores especialistas de Nashville não conseguiram. Ele saiu do carro com um envelope grosso no bolso interno do paletó. Dinheiro vivo, exatamente como ela havia pedido. Mas Robert Mitchell não era homem de aceitar a derrota facilmente. Sarah estava no mesmo lugar de ontem, debruçada sobre o motor de uma Ford F-150 azul desbotada. Usava as mesmas calças jeans manchadas de graxa, mas hoje tinha uma camisa xadrez amarrada na cintura. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo desarrumado. Nada de glamour, nada de extraordinário, e, no entanto, ela havia superado todo o conhecimento dele em 10 minutos. Bom dia, senhorita Barnes, disse ele, tentando parecer casual. Ela ergueu o olhar sem sair de debaixo do capuz. Ah, você voltou. Pensei que tivesse esquecido nossa conversa. Um Mitchell jamais esquece uma dívida, respondeu ele, tirando o envelope do bolso. $15.000, exatamente como prometi. Sarah enxugou as mãos num pano e pegou o envelope. Abriu-o, contou rapidamente e assentiu com a cabeça. Palavra de um rei, murmurou ela, guardando o dinheiro em uma gaveta empoeirada atrás de uma pilha de manuais antigos. Robert esperava que ela ficasse impressionada. Ele esperava um agradecimento, ou pelo menos um sorriso. Mas Sarah simplesmente voltou para o motor da F-150 como se $15.000 fossem troco. Isso o incomodou mais do que deveria. Sabe de uma coisa, senhorita Barnes? Disse ele, cruzando os braços. Quero ver se ontem não foi apenas sorte. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele. Sorte? Temos um motor na nossa fábrica que está apresentando problemas há 3 semanas. Uma equipe inteira de engenheiros não conseguiu descobrir o problema. Quer tentar? Sarah enxugou as mãos lentamente, pensativa. Por que eu faria isso? Curiosidade? Dinheiro? Robert deu de ombros. Escolha o que preferir. Ela deu um passo à frente, parando a poucos metros de distância. Se eu consertar esse motor, você me trata com respeito. Chega de senhorita condescendente. Chega de olhares de soslaio. Chega de ficar testando se eu dei sorte. Robert hesitou. Havia algo na voz dela que o incomodava, um tipo de autoridade que ele não esperava encontrar em um lugar como aquele. Fechado, disse ele, estendendo a mão. Sarah apertou a embalagem com firmeza. Suas palmas estavam ásperas por causa do trabalho, mas seu aperto era seguro. Então vamos até a sua fábrica. A Mitchell Automotive Industries ficava do outro lado de Brentwood, em um moderno complexo industrial com prédios de vidro e estacionamentos pavimentados. Sarah saiu de sua caminhonete vermelha desbotada e olhou para o lugar com interesse, mas sem intimidação. Robert a conduziu até a área de desenvolvimento, onde uma equipe de 5 engenheiros estava reunida em torno de um motor V8 exposto em uma bancada de metal. Todos usavam camisas sociais brancas e crachás de identificação. Pessoal, disse Robert, está a Sarah Barnes. Ela vai analisar o nosso problema. Os engenheiros trocaram olhares. Um deles, um homem de meia-idade de óculos e gravata azul, franziu a testa. Ela é uma consultora especializada? Perguntou ele, examinando Sarah de cima a baixo. Ela é mecânica, respondeu Robert. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Sarah percebeu os olhares de desdém, mas não pareceu se importar. Caminhou até a bancada e examinou o motor com atenção. Qual é o problema? Perguntou ela. O motor pega, mas perde potência depois de alguns minutos, explicou uma engenheira loira.
Verificamos a injeção, o sistema elétrico e o sistema de arrefecimento. Tudo parece normal nos testes. Sarah assentiu com a cabeça e pediu uma caneta. Como ninguém lhe ofereceu, tirou uma caneta azul do bolso e começou a fazer anotações no próprio braço esquerdo. Números, diagramas simples, pontos de referência. Os engenheiros a observavam como se ela fosse algum animal raro. Posso arrancar a cabeça? Perguntou ela. Pode falar, disse Robert. Sarah usou as ferramentas disponíveis na bancada e começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com precisão, cada movimento deliberado. Ela desmontou a cabeça em 15 minutos, examinou cada peça uma a uma e então apontou para um pequeno sensor preso à lateral do bloco. Aqui está o seu problema, disse ela, tocando na peça. Mau contato no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Ele está enviando dados incorretos para a ECU. O sistema acha que o motor está superaquecendo e corta a energia automaticamente. Isso não é possível, murmurou o homem de óculos. Testamos esse sensor 3 vezes. Você testou fora do motor, respondeu Sarah, ainda olhando para a peça. O problema só aparece com vibração. O contato interno está solto. Ela desconectou o sensor, limpou os terminais com uma escova pequena e reconectou tudo. Em seguida, remontou a cabeça tão rapidamente quanto a havia desmontado. Você pode testar agora, disse ela, afastando-se do banco. O homem de óculos ligou o motor. O V8 roncou suavemente e manteve uma marcha lenta estável. Ele acelerou. O motor respondeu instantaneamente. Mais aceleração, potência máxima, sem queda de desempenho. Todos ficaram em silêncio. Robert olhou para Sarah, que estava enxugando as mãos em um pano emprestado. Você é um gênio, disse ele, genuinamente impressionado. Sarah olhou para ele com um meio sorriso. Prefiro ser chamado de mecânico. Ela devolveu as ferramentas, acenou para a equipe e dirigiu-se para a saída. Robert a seguiu, ainda processando o que acabará de presenciar. Como você sabia? Perguntou ele, alcançando-a no corredor. Eu ouvi o motor, respondeu ela sem parar. Ele me indicou onde estava o problema. Os motores não falam. Sarah parou e se virou para ele. Para aqueles que sabem ouvir, sim. Você só precisa aprender a linguagem deles. Ela continuou caminhando em direção à saída, deixando Robert parado no corredor com mais perguntas do que respostas, e com a absoluta certeza de que Sarah Barnes era muito mais do que apenas uma mecânica de cidade pequena. Ela era um mistério que ele precisava desvendar. Robert Mitchell mal conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Sarah desmontando o motor em 15 minutos, enquanto 5 engenheiros experientes apenas observavam em silêncio, martelava em sua mente como um pistão falhando. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório 2 horas mais cedo do que o habitual. Sentou-se em sua cadeira de couro atrás da mesa de mogno e começou a rabiscar números em um bloco de notas. Salário base, benefícios, plano de saúde, participação nos lucros. O que seria necessário para convencer alguém como Sarah Barnes a trabalhar para ele? Às 10 horas da manhã, ele chamou Jennifer, sua secretária, pelo interfone. Jen, prepare um contrato de trabalho. Vou precisar dele esta tarde. Para qual cargo, Sr. Mitchell? Engenheiro consultor sênior. Salário inicial de $80.000 por ano, com avaliações a cada 6 meses. Jennifer hesitou. Você já conversou sobre isso com o RH? Não precisa. Eu mesmo farei a entrevista. Às 14 horas, Robert voltou à oficina mecânica Barnes e Sons. Desta vez, vestindo uma camisa social azul clara sem gravata, tentando parecer menos formal. Mesmo assim, ele se sentia deslocado naquele ambiente. Sarah estava embaixo de uma Dodge Ram preta, apenas suas pernas visíveis. Ele ouviu o som de chaves de fenda e algumas palavras abafadas em espanhol que definitivamente não eram elogios ao sistema de suspensão. Senhorita Barnes, chamou ele. Se isso for mais um teste, pode ir embora, respondeu ela debaixo do caminhão. Eu já provei o que queria. Na verdade, vim fazer uma proposta.
Sarah saiu de fininho, sentou-se no chão e olhou para ele com curiosidade. Ela tinha uma mancha de óleo na bochecha esquerda e o cabelo despenteado. Que tipo de oferta? Robert tirou um contrato do bolso interno do paletó e o desdobrou cuidadosamente. Uma vaga na Mitchell Automotive Industries. $80.000 por ano. Mais benefícios. Você seria nosso engenheiro consultor sênior. Sarah pegou o jornal, leu-o rapidamente, franziu a testa e devolveu. Não, obrigado. Robert piscou, confuso. Ele havia se preparado para uma negociação. Talvez um pedido de aumento salarial, perguntas sobre o horário de trabalho, não para um simples e direto não. Você nem pensou nisso, disse ele. 80.000 é 4 vezes mais do que você provavelmente ganha aqui. E daí? Sarah se levantou e começou a enxugar as mãos em um pano sujo. Estou bem aqui na oficina do meu pai. Ele me ensinou tudo. É aqui que eu pertenço. Seu pai. Robert olhou em volta. Onde ele está? Sarah apontou para uma foto emoldurada na parede ao lado de um calendário de 2019. A foto mostrava um homem de meia-idade sorrindo, vestindo um macacão azul e segurando uma chave inglesa. Abaixo, uma pequena placa dourada dizia: em memória de Edward Barnes, de 1965 a 2021. Robert sentiu um nó apertado no estômago. Desculpe, eu não sabia. Está tudo bem, disse Sarah, voltando para o Dodge. Ele me ensinou que o lugar de um mecânico é onde houver um motor quebrado. E por aqui, sempre tem trabalho. Robert a seguiu, determinado a não desistir. Mas Sarah, pense bem. Você trabalha com ferramentas antigas. O chão está rachado. Não tem ar-condicionado e o telhado tem goteiras em 3 lugares. E daí? Você tem talento demais para ficar num lugar como este. Na nossa empresa, você teria laboratórios modernos, equipamentos de última geração e uma equipe qualificada. Sarah parou de trabalhar e lentamente se virou para encará-lo. Havia uma mistura de tristeza e irritação em seus olhos. Sr. Mitchell, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Você sabe a diferença entre um motor e uma máquina? Robert hesitou. Bem, tecnicamente, um motor é um tipo de máquina. Não, ela interrompeu. Um motor tem uma história. Tem personalidade. Cada arranhão, cada som estranho, cada vibração conta uma história de quem o dirigiu, para onde foi, o que passou. Ela apontou para a Dodge Ram. Esta pertence a Jim Morrison, não ao cantor. Apenas ao Jim, o dono de uma fazenda de gado do outro lado da cidade. Ele comprou esta caminhonete em 2003 para levar sua filha caçula à escola todos os dias. 17 anos depois, ela se tornou médica e se mudou para Nashville. Mas Jim ainda traz todo mês para uma revisão, porque aquele motor guarda todas as lembranças deles. Robert escutou em silêncio. É aí que os motores ganham alma, continuou Sarah, gesticulando ao redor da garagem. Na sua fábrica, vocês só têm máquinas, peças novas, computadores, eficiência. Mas ninguém se importa com a história que cada motor vai contar. Sarah, isso é romântico, disse Robert, tentando parecer compreensivo, mas não paga as contas. Não constrói um futuro sólido. Meu pai construiu esta garagem com as próprias mãos em 1987, disse ela, caminhando até a bancada. Ele pagou a casa, me criou sozinho depois que minha mãe morreu, me ensinou tudo o que sei com motores que tinham alma, não com máquinas sem história. Robert aproximou-se da bancada e notou uma caixa de ferramentas aberta. Lá dentro, cada chave inglesa, alicate e chave de fenda estava organizada com precisão militar. Algumas ferramentas eram claramente antigas, com os cabos de madeira desgastados pelo uso ao longo de décadas. Eram dele? Perguntou, apontando. Algumas. Outras eu mesma fiz. Sarah pegou uma chave inglesa com o cabo pintado de azul. Eu fiz esta quando tinha 15 anos. Meu pai costumava dizer: um mecânico de verdade precisa conhecer suas ferramentas como um músico conhece seu instrumento. Robert pegou a chave inglesa.
Era pesada, sólida, marcada por arranhões e sinais de uma vida inteira de trabalho. Você que fez isso. Eu forjei na oficina ao lado. O Sr. Ramírez me ensinou. Levei 3 semanas, mas ficou perfeito. Robert devolveu a ferramenta, visivelmente impressionado. Sarah, eu entendo o valor sentimental, mas imagine o que você poderia fazer com recursos ilimitados. Pesquisa, desenvolvimento, tecnologia de ponta. Para quê? Perguntou ela, fechando a caixa de ferramentas. Para construir motores mais eficientes, mais limpos, mais silenciosos. Sim, para melhorar a vida das pessoas. Sarah sorriu, mas não era um sorriso feliz. Sr. Mitchell, o senhor sabe por que consertei seu Chevelle em 10 minutos. Porque você tem talento. Porque eu escutei. Deitei-me debaixo dele, coloquei a mão no motor e ouvi o que ele estava tentando me dizer. Na sua fábrica, ninguém escuta. Vocês medem, calculam, fazem testes, mas ninguém para perguntar. O que este motor precisa para parecer vivo? Robert Franzio atesta. Motores não parecem estar vivos, Sarah. São máquinas. Exatamente, disse ela, pegando uma chave de fenda e voltando para o Dodge. É exatamente disso que estou falando. Ela desapareceu debaixo do carro novamente. Robert ficou ali parado, segurando o contrato rejeitado, tentando entender o que tinha acontecido na conversa. Sarah, you. Sr. Mitchell, ela o interrompeu, com a voz abafada. O senhor é um homem inteligente. Tem uma empresa de sucesso, dinheiro, prestígio. Mas aposto que faz anos que o senhor não toca no motor de verdade, não sente o calor do metal, não ouve o ronco de um V8 bem afinado. Robert abriu a boca para argumentar, mas percebeu que ela tinha razão. Quando foi a última vez que ele trabalhou com as mãos? Quando foi a última vez que ele teve graxa debaixo das unhas? Sua oferta é generosa, continuou Sarah. Mas eu não quero um emprego onde os motores sejam apenas números em uma planilha. Quero ficar aqui, onde eles possam ser eles mesmos. Robert dobrou o contrato e o guardou no bolso. Posso te perguntar uma coisa? Vá em frente. Você não tem medo de ficar para trás? To perder opportunities. Sarah saiu debaixo do carro novamente e sentou-se no chão, olhando diretamente para ele. Sr. Mitchell, o senhor pode ter laboratórios modernos e equipamentos caros, mas eu tenho algo que o dinheiro não pode comprar. O que é isso? Eu sei como fazer um motor cantar. Ela se levantou, pegou as chaves do Dodge e ligou o motor. O som era perfeito, suave, potente, equilibrado. Está ouvindo isso? Disse ela, acelerando o motor. Isso é música. Isso é alma. Robert escutou, e pela primeira vez em anos percebeu que não estava apenas ouvindo ruído. Ele estava realmente ouvindo um motor. Sarah desligou o motor e se virou para ele. Sua oferta é tentadora, Sr. Mitchell, mas prefiro ficar aqui, onde posso ensinar motores a cantar. Ela voltou para a bancada, deixando claro que a conversa havia terminado. Robert dirigiu-se para a saída, confuso e ligeiramente ofendido. Ninguém nunca o havia rejeitado daquela forma. Ninguém nunca havia questionado seus valores de maneira tão simples. Mas, enquanto caminhava em direção ao Chevelle, não conseguia tirar o som do motor daquele Dodge da cabeça. E, pela primeira vez em muito tempo, perguntou-se quando fora a última vez que fizera algo soar tão bem. Na segunda-feira seguinte, Robert Mitchell apareceu na oficina mecânica Barnes e Sons às 10 horas da manhã com uma pergunta sobre carburadores e motores clássicos. Na terça-feira, ele voltou perguntando sobre sistemas de ignição eletrônica versus platinados. Na quarta-feira, ele queria saber a diferença entre óleo sintético e óleo mineral em motores antigos. Na quinta-feira, Sarah começou a ficar desconfiada. Sr. Mitchell, disse ela, saindo de debaixo de um Mustang vermelho de 1965, o senhor não tem uma equipe inteira de engenheiros para responder a essas perguntas. Robert ajeitou a gravata, um pouco constrangido. Sim, mas gosto de ouvir opiniões diferentes,
perspectivas diferentes. Hum. Sarah pegou um pano e começou a enxugar as mãos lentamente, visivelmente divertida. E essas perspectivas diferentes não existem em Nashville, só aqui em Brentwood. Bem, você tem uma abordagem única. Robert ficou no meio da garagem, observando Sarah trabalhar. Era estranho como ele se sentia à vontade em meio à bagunça organizada, ao cheiro de óleo e à música country que tocava num rádio antigo no canto. Posso te perguntar uma coisa, disse ele finalmente. Você pode, mas se for sobre motores, eu cobro pela consultoria. Não se trata de motores. Trata-se de você. Sarah parou de enxugar as mãos e olhou para ele. Sobre mim? Como você aprendeu tudo isso? Quer dizer, você sabe mais do que muitos engenheiros que eu conheci. Sarah sorriu e caminhou até a bancada de ferramentas. Meu pai. Ele me ensinou desde que eu era criança. Eu tinha 6 anos quando comecei a entregar ferramentas para ele. Aos 10, eu já conseguia trocar o óleo sozinho. Aos 15, eu já desmontava motores inteiros. E a escola? A faculdade? Terminei o ensino médio. Depois disso, meu pai ficou doente, câncer. Tive que assumir a loja. Robert sentiu um aperto no peito. Desculpe. Não há necessidade. Ele viveu bem, faleceu em paz e me deixou a melhor herança que eu poderia desejar: conhecimento. Robert olhou ao redor da oficina com novos olhos. Cada ferramenta pendurada na parede, cada manual empilhado na prateleira, cada máquina antiga, mas bem conservada, contava uma história de dedicação e amor. Seu pai sempre foi mecânico. Desde os 16 anos. Começou como aprendiz em uma oficina em Memphis. Depois veio para cá, trabalhou para outros até juntar dinheiro suficiente para abrir o próprio negócio. E ele nunca quis fazer outra coisa. Sarah deu de ombros. Nunca pensei nisso. Sempre soube que este seria o meu lugar. Você nunca sente curiosidade pelo mundo lá fora? Outras cidades, outros países? Claro que sim. Mas não preciso sair daqui para ver o mundo. Ela apontou para os carros na oficina. Cada motor que passa por aqui traz histórias de lugares diferentes. Aquele Mustang veio de Detroit. Aquela picape é do Texas. Aquele Corolla pertence a uma família japonesa que se mudou para cá há 5 anos. Robert nunca tinha encarado a situação dessa forma. Essa é uma perspectiva interessante. É a vida real, Sr. Mitchell. Não é apenas uma questão de perspectiva. Na sexta-feira, Robert apareceu sem nenhuma pergunta técnica. Ele simplesmente ficou observando Sarah trabalhar em um Camaro de 1969 com problemas na transmissão. Você não tem uma empresa para administrar hoje? Perguntou ela, sem desviar o olhar do carro. Sim, mas deleguei algumas tarefas. Primeira vez. O que você quer dizer? É a primeira vez que você delega algo. Aposto que você é um daqueles chefes que querem controlar tudo. Robert riu, surpreso com a precisão daquilo. Como você pode afirmar isso? O jeito como você fala, sempre tão sério, tão formal. Um homem que não confia que os outros façam o trabalho direito. Não é que eu não confie. Sim, é verdade. Sarah sorriu. Mas tudo bem. Eu sou igual com os meus motores. Robert passou o resto da manhã observando Sarah trabalhar. Havia algo quase hipnótico em seus movimentos, como suas mãos sempre encontravam a ferramenta certa sem olhar, como ela conseguia diagnosticar um problema apenas ouvindo. Posso tentar? Perguntou ele de repente. Tentar o quê? Ajudando. Entregando ferramentas. Não sei. Sarah olhou de cima a baixo. Com essa roupa. Robert olhou para seu terno cinza e gravata de seda. Posso tirar o paletó e a gravata, e esses sapatos italianos. Os sapatos também, Sr. Mitchell. Este chão está coberto de óleo. O senhor vai escorregar e bater a cabeça, ou pior, vai sujar meu chão limpo com sangue. Robert riu e tirou os sapatos, ficando ali apenas de meias. Pronto.
Agora posso ajudar? Sarah o observou por um segundo, divertida. Talvez. Muito bem. Então, pegue aquela chave de 15 milímetros. Robert olhou para a bancada de ferramentas, completamente perdido. Havia dezenas de chaves, de todos os tamanhos. Esta aqui? Perguntou ele, escolhendo uma aleatoriamente. Esse é o número 12. O 15 é o terceiro da esquerda. Robert pegou a ferramenta certa e entregou para Sarah. Obrigado. Agora segure esta mangueira enquanto eu aperto a conexão. Eles trabalharam juntos por cerca de 1 hora. Robert era desajeitado, mas se esforçava ao máximo. Sarah era paciente, embora não tenha se contido em seus comentários sarcásticos. Para um engenheiro, você é bem desajeitado com as mãos, disse ela enquanto Robert deixava cair uma chave de fenda pela terceira vez. Já faz algum tempo que não trabalho diretamente com ferramentas. Quanto tempo? Robert pensou por um instante. Cerca de 15 anos. 15 anos. Sarah parou o que estava fazendo. Você não toca no motor há 15 anos. Tive outras responsabilidades: gestão, planejamento estratégico, reuniões com investidores. Coisas importantes. É importante, disse ela. Mais importante do que isto. Ela apontou para o motor do Camaro. Robert não sabia como responder. Naquele instante, um menino de cerca de 12 anos apareceu na entrada da garagem. Ele era magro, com cabelos castanhos despenteados e roupas que claramente não eram novas. Ele carregava uma mochila escolar e tinha um grande sorriso. Oi, Sarah, ele gritou, correndo em direção a eles. E ai, Chewie. Sarah abriu os braços para um abraço. Como foi a escola? Que chato. O professor de matemática nos deu tarefa de casa para o fim de semana. Vida difícil. O menino noto Robert e franziu a testa. Quem é esse cara de gravata? Este é o Sr. Mitchell. Sr. Mitchell, este é o Chevy. Ele me ajuda aqui depois da aula. Robert acenou com a mão. Olá, Chevy. Oi. Chewie o examino de cima a bikes. Por que você não está usando sapatos? Ele estava me ajudando, explicou Sarah. Ajudando? Chewie riu. Homens de terno não sabem mexer com motores. Chevy, repreendeu Sarah. O quê? É verdade. Os engravatados só sabem falar. Não sabem fazer nada. Robert sentiu o rosto esquentar, mas teve que admitir que o garoto tinha razão. Você mora por perto, Chevy? Perguntou ele, mudando de assunto. Eu moro no orfanato da Igreja Metodista. Fica a 3 quarteirões daqui. Ah, Robert não sabia o que dizer. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos, disse Chevy com naturalidade. Eu moro lá agora. A maneira como o menino falou sobre sua tragédia com tanta naturalidade deixou Robert sem palavras. O Chevy vem aqui todos os dias depois da escola, explicou Sarah. Ele é meu assistente oficial. Assistant. Chevy endireitou-se, orgulhoso. Sou especialista em motores pequenos, cortadores de grama, motosserras, coisas assim. Isso é impressionante, disse Robert sinceramente. O que você faz? Perguntou Chevy. Sou engenheiro. Sou dono de uma empresa que fabrica motores grandes para carros novos. Ah! Chevy pareceu um pouco desapontado. Os motores novos são chatos. Não têm personalidade nenhuma. Robert olhou de relance para Sarah, que estava tentando não rir. Por que você diz isso? Porque são todos iguais, explicou Chevy como se fosse óbvio. Os motores antigos são diferentes. Cada um tem o seu jeito, o seu próprio humor. Este Camaro aqui, por exemplo, gosta de acelerar devagar. Se você tentar acelerar muito rápido, ele morre. Como você sabe disso? Eu aprendi com a Sarah. Ela sabe como falar com motores. Robert passou o resto da tarde observando Sarah e Chevy trabalharem juntos. Era evidente que ela havia se tornado uma figura materna para o menino. Ela o ensinava com paciência,
o corrigia gentilmente e o protegia com um instinto feroz. A Sarah também cozinha muito bem, disse Chevy, sentado num banquinho alto ao lado da bancada. Ela faz o melhor sanduíche de queijo grelhado do Tennessee. Chevy, pare de contar a história da minha vida para o Sr. Mitchell, disse Sarah, constrangida. Por quê? Ele parece ser uma pessoa legal. Meio desajeitado, mas legal. Robert riu. Obrigado, eu acho. A Sarah devia namorar alguém, continuou Chevy, ignorando o olhar mortal que ela lhe lançou. Ela trabalha demais. Nunca sai. Nunca se diverte. Chewie. É verdade. A última vez que você saiu foi há 6 meses, para o aniversário da Senhora Maria. Isso não é da conta do Sr. Mitchell. Claro que sim, disse Chevy, virando-se para Robert com um sorriso maroto. Aposto que o cara com o carro chique está apaixonado pela Sarah. Robert quase se engasgou. O quê? Não. Olha só como ele ficou vermelho, gritou Chevy, rindo. Eu sabia. Chevy, para com isso, disse Sarah, embora também estivesse rindo. O cara do carro chique é apaixonado pela Sarah. É por isso que ele vem aqui todo dia fingindo que tem perguntas. O rosto de Robert ficou vermelho. A observação do garoto era constrangedoramente precisa. Eu tenho que ir, gaguejou ele, pegando os sapatos rapidamente. Ele está fugindo, gritou Chevy. Isso prova tudo. Robert se despediu rapidamente e praticamente correu para o Chevelle. Enquanto dirigia para casa, ele não conseguia parar de pensar na risada de Sarah e nas palavras do garoto. Será que era mesmo tão óbvio? Será que Sarah tinha percebido? E, mais importante, o que ele ia fazer a respeito? Porque, pela primeira vez em anos, Robert Mitchell teve que admitir que um órfão de 12 anos estava absolutamente certo. Ele estava apaixonado. Robert Mitchell passou o fim de semana tentando não pensar em Sarah Barnes. Tentou se afundar em relatórios financeiros, planilhas de produção, qualquer coisa que pudesse mantê-lo ocupado. Mas toda vez que ligava o Chevelle, o som suave do motor o fazia lembrar das mãos dela ajustando a ignição, da confiança em seus movimentos, do jeito como ela conversava com os motores como se fossem velhos amigos. E as palavras de Chevy continuavam ecoando: o cara com o carro chique está apaixonado. Na manhã de segunda-feira, ele entrou em seu escritório determinado a esquecer a Barnes e Sonsalto repair e se concentrar nos negócios. Ele tinha uma reunião com investidores às 10 horas, uma teleconferência com a equipe de desenvolvimento às 14 horas e uma pilha de contratos esperando por sua assinatura. Mas, no instante em que se sentou e ligou o computador, sua mente voltou imediatamente para Sarah dizendo que sua empresa só tinha máquinas, nenhum motor com alma. O comentário o atingiu em cheio, mais do que ele queria admitir. Às 9 horas da manhã, em vez de revisar a apresentação para investidores, Robert se viu caminhando pelos corredores em direção ao arquivo no subsolo. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas tinha uma sensação estranha, como se algo importante tivesse passado despercebido. O arquivo da Mitchell Automotive Industries ocupava uma sala enorme no porão. Prateleiras de metal iam do chão ao teto, repletas de caixas organizadas por ano e departamento. Robert raramente descia lá. Para que se preocupar com a papelada antiga se tinha assistentes para isso? Hoje foi diferente. Ele começou com as caixas da década de 1980, quando seu pai ainda administrava a empresa. Gerald Mitchell era um homem prático, focado em resultados, que transformou uma pequena loja familiar em um negócio multimilionário. Robert sempre o admirou por isso. A primeira caixa continha contratos com fornecedores, faturas desbotadas e correspondências da empresa. Nada de interessante. A segunda continha relatórios de vendas e análises de mercado. Ainda nada. Foi na terceira caixa que ele encontrou. Entre uma pasta de patentes registradas e outra de projetos arquivados, havia um envelope grosso de papel pardo com uma etiqueta escrita à mão. Projeto Barnes de 1987 a 1989. Confidencial. O coração de Robert começou a acelerar. Barnes. Mesmo sobrenome de Sarah.
Ele abriu o envelope com cuidado e retirou uma pilha de documentos. Na primeira página havia um projeto técnico detalhado para um novo tipo de carburador, assinado por John E. Barnes, consultor técnico. Data: 15 de março de 1987. Robert reconheceu o projeto imediatamente. Era a base do sistema de injeção eletrônica que a Mitchell Automotive havia patenteado em 1990, o mesmo que se tornou um dos produtos mais lucrativos da empresa por décadas. Ele continuava folheando. Mais projetos, mais inovações, todos assinados por John Barnes. Um sistema de refrigeração mais eficiente, uma configuração de válvulas que reduzia o consumo de combustível em 15%, melhorias no sistema de transmissão que aumentavam a durabilidade do motor. Cada uma dessas ideias foi posteriormente desenvolvida e patenteada pela Mitchell Automotive. Cada uma delas rendeu milhões. Mas Robert não encontrou o nome de John Barnes em lugar nenhum nos registros oficiais de patentes. No fundo do envelope havia uma carta datada de 10 de dezembro de 1989, endereçada a Gerald Mitchell e assinada por John Edward Barnes. Sr. Mitchell, conforme conversamos ontem, confirmo que não poderei mais prestar serviços de consultoria à sua empresa. Circunstâncias pessoais me obrigam a deixar Nashville, impossibilitando a continuidade da nossa parceria. Agradeço a oportunidade e confio que os projetos que desenvolvi nos últimos 2 anos serão úteis para o crescimento da Mitchell Automotive. Sinceramente, João Eduardo Barnes. Robert leu a carta 3 vezes. John Barnes havia deixado Nashville em 1989. Sarah dissera que seu pai se mudará para Brentwood e abrirá sua própria loja. As datas coincidiam perfeitamente. Mas havia algo estranho na carta. O tom era formal, quase frio, como se John Barnes tivesse sido forçado a escrevê-la. Robert investigou mais a fundo e encontrou uma pasta separada com anotações manuscritas de seu pai. A caligrafia era difícil de ler, mas algumas linhas se destacavam. Barnes quer reconhecimento público pelas inovações. Explique que o trabalho de consultoria é confidencial por natureza. Aumente o pagamento, se necessário, para garantir o sigilo. Se ele não concordar com os termos, considere rescindir o contrato. Robert sentiu o estômago revirar. Aos poucos, o quadro foi ficando mais claro. John Barnes havia desenvolvido inovações revolucionárias para a empresa. Ele queria reconhecimento público. Gerald Mitchell recusou, provavelmente para manter o controle total sobre as patentes e os lucros. John Barnes foi forçado a escolher entre o anonimato bem remunerado e sua integridade profissional, e escolheu a integridade. Robert continuou investigando e encontrou mais documentos, acordos de confidencialidade assinados por John Barnes, contratos de transferência de propriedade intelectual, cláusulas que concediam à Mitchell Automotive direitos exclusivos sobre qualquer inovação desenvolvida durante o período de consultoria. Tudo perfeitamente legal. Tudo completamente antiético. Seu pai comprou o talento de John Barnes e depois apagou o nome dele da história. Robert subiu para seu escritório em estado de choque. Cancelou a reunião com os investidores, trancou a porta e ficou olhando pela janela sem ver nada. Sua empresa. SUA Fortuna. Sua reputação. Tudo construído sobre o trabalho de um homem que nunca recebeu o reconhecimento que merecia. E esse homem era o pai da mulher por quem ele estava se apaixonando. A ironia era cruel demais para ser mera coincidência. Às 14 horas, Robert estava de volta aos arquivos, desta vez com Jennifer, sua secretária, que o ajudava a localizar todos os documentos relacionados ao projeto Barnes. Havia muito mais material do que ele esperava. Sr. Mitchell, disse Jennifer, folheando uma pasta de patentes, quantos milhões esses projetos renderam para a empresa? Robert fez um cálculo mental rápido. Cerca de 200 milhões nos últimos 30 anos. E esse John Barnes nunca recebeu nenhum direito autoral. Aparentemente não. Jennifer soltou um assobio baixo. Isso é complicado. Isso é dizer o mínimo. Robert passou o resto da tarde revisando cada documento, cada contrato, cada anotação. Quanto mais lia, menos admirava o pai e mais se sentia culpado.
John Barnes era um gênio. Suas inovações estavam décadas à frente de seu tempo. Se tivesse recebido o reconhecimento que merecia, seria hoje considerado um dos grandes pioneiros da engenharia automotiva americana. Em vez disso, morreu no anonimato, administrando uma pequena oficina mecânica em Brentwood, Tennessee. E a filha dele acreditava que a Mitchell Automotive era apenas uma fábrica de máquinas sem alma. Se ela ao menos soubesse a verdade. Robert imaginou a reação de Sarah ao descobrir que a empresa que tentava recrutá-la era a mesma que havia roubado o legado de seu pai. A raiva, a decepção, a sensação de traição. Ela jamais o perdoaria. Às 18 horas, Robert estava sentado em seu escritório, cercado por documentos espalhados sobre a mesa, quando seu telefone tocou. Robert! Era a voz de seu tio Harold, irmão mais novo de Gerald Mitchell e atual vice-presidente da empresa. Jennifer disse que você cancelou todas as suas reuniões hoje. Está tudo bem? Harold, preciso falar com você. Pode vir ao meu escritório. Claro. Chego aí em 10 minutos. Harold Mitchell tinha 60 anos, era careca, com um bigode grisalho bem aparado e a mesma postura séria de Gerald. Trabalhará ao lado do irmão por mais de 40 anos e conhecia todos os segredos da empresa. O que são todos esses papéis? Perguntou Harold, sentado em frente à mesa de Robert. Documentos do Projeto Barnes, 1987 a 1989. O rosto de Harold ficou tenso imediatamente. Por que você está investigando isso? Porque conheci a filha de John Barnes e descobri que meu pai basicamente roubou o trabalho dele. Harold soltou um suspiro profundo. Robert, seu pai era um homem de negócios. Ele fez o que era necessário para proteger a empresa. Proteger a empresa? Tio Harold, John Barnes desenvolveu inovações que nos renderam 200 milhões em lucros, e ele nunca recebeu um centavo em royalties. Ele foi pago pelos seus serviços de consultoria. O que não é nada comparado ao que o trabalho dele nos trouxe. Harold se levantou e caminhou até a janela. Robert, você não entende como as coisas funcionavam nos anos 80. A concorrência era brutal. Se tivéssemos dado crédito público ao Barnes, outras empresas teriam tentado contratá-lo. Poderíamos ter perdido nossa vantagem competitiva. Então, em vez disso, destruímos a carreira dele. Não destruímos nada. Ele simplesmente escolheu ir embora. Depois de você se recusar a dar a ele o crédito que ele merecia. Harold voltou para a cadeira, visivelmente desconfortável. Robert, isso foi há mais de 30 anos. Por que você está trazendo isso à tona agora? Robert pegou a foto de John Barnes que havia encontrado nos arquivos. Um homem de meia-idade sorrindo, vestindo um macacão azul e segurando uma chave inglesa. A mesma foto que ele vira na parede da garagem de Sarah. Por que não é justo, tio Harold? E por que, aparentemente, sou a única pessoa nesta empresa que se importa com isso? Harold olhou para o sobrinho por um longo momento. Você está apaixonado pela filha dele, não é? Robert não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Ah, Robert. Harold balançou a cabeça. Isso realmente complica as coisas. Isso só complica as coisas porque fizemos algo errado há 30 anos e nunca corrigimos. E o que vocês pretendem fazer? Dar crédito póstumo a John Barnes? Devolver os direitos autorais à filha dele? Publicar um pedido de desculpas no jornal? Robert não havia pensado em soluções específicas. Ele apenas sabia que não conseguiria viver com aquele peso na consciência. Ainda não sei, mas preciso fazer alguma coisa. Harold se levantou para ir embora. Tenha cuidado, Robert. Às vezes, tentar corrigir erros do passado só cria problemas maiores no presente. Depois que Harold saiu, Robert ficou sozinho em seu escritório, encarando a foto de John Barnes. Por trás do sorriso, ele agora via a frustração de um homem talentoso que nunca recebeu o reconhecimento que merecia. E por trás do seu próprio reflexo na janela, ele viu um homem que acabará de descobrir que sua fortuna fora construída sobre a injustiça. A questão era:
O que ele ia fazer a respeito? E, mais importante ainda, ele seria capaz de olhar Sarah nos olhos novamente, sabendo o que sabia? Robert pegou o telefone e discou o número da oficina mecânica Barnes e Sons. Quando Sarah atendeu, ele quase desligou. Olá, Sarah. Aqui é Robert Mitchell. Olá, Sr. Mitchell. Há algum problema com o Chevelle? Não. Preciso falar com você. É importante. Vá em frente. Não estou ao telefone. Posso passar aí amanhã? Claro. Mas se for para me oferecer um emprego novamente. Não é isso. É sobre o seu pai. Silêncio do outro lado da linha. Meu pai? E ele? Eu explico amanhã. Sarah, seu pai era um homem extraordinário. Eu sei disso, Sr. Mitchell. Não. Você não sabe tudo. E Robert desligou, sabendo que acabará de iniciar uma conversa que mudaria tudo entre eles, para melhor ou para pior. Robert Mitchell não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou acordado até às 3 horas da manhã em sua sala de estar em Belle Meade, com uma pilha de documentos sobre a mesa de centro e uma decisão impossível à sua frente. Como você conta para a mulher que ama que sua família roubou o trabalho de uma vida inteira do pai dela? Às 6 horas da manhã, ele desistiu, tomou banho, vestiu uma simples camisa polo azul e calça jeans, nada de terno hoje, e dirigiu até o centro de Nashville. Primeira parada. Hat Show Print. A loja histórica na Broadway. Ele entregou ao dono um manual técnico velho e surrado. Preciso que isto seja restaurado e que meu nome seja gravado na capa de couro. Geralmente leva uma semana. Preciso disso hoje. Custe o que custar. O artesão de barba grisalha ergueu uma sobrancelha. Deve ser importante. Isso é. Às 10 horas da manhã, Robert estava na biblioteca de engenharia da Universidade Vanderbilt, lendo tudo o que podia sobre inovações automotivas da década de 1980. Quanto mais lia, mais claro ficava. John Barnes tinha sido um visionário, anos à frente dos alemães, anos à frente de qualquer pessoa. Às 14 horas, ele pegou o manual pronto. O couro brilhava como novo. Em elegantes letras douradas na capa. Manual de Inovações, John Edward Barnes, pioneiro e visionário, de 1965 a 2021. Às 15 horas, ele estacionou em frente à oficina mecânica Barnes e Sons. Ele respirou fundo, pegou o manual embrulhado em papel azul e entrou. Sarah estava embaixo de um Jeep Cherokee vermelho. Apenas suas pernas estavam visíveis. Chevy sentou-se num banquinho ao lado dela, entregando-lhe as ferramentas. Olá, Sr. Mitchell. Grita Chewie. Sem terno hoje. Oi, Chewie. Achei que assim seria mais prático. Sarah saiu de fininho, sentou-se no chão e olhou para Robert com curiosidade. Você disse que queria falar sobre meu pai. Sim. Robert apertou o pacote com mais força. Mas primeiro, eu trouxe algo para você. Sarah franziu a testa. Um presente. Mais ou menos. Ele estendeu a mão. Ela hesitou, depois pegou o papel e o desembrulhou com cuidado. Seus olhos se arregalaram ao ver o manual restaurado. Como você? Onde você conseguiu isso? Encontrei isso nos arquivos da minha empresa. Achei que você deveria ficar com isso. Sarah abriu o caderno e folheou as páginas. Projetos detalhados, diagramas complexos, a caligrafia cuidadosa de seu pai. Coisas que ela nunca tinha visto. Eu não sabia que ele fazia tudo isso, sussurrou ela, tocando delicadamente uma página. Sarah, seu pai era um gênio. Essas inovações mudaram a indústria automobilística. Ela continuou virando as páginas, com lágrimas nos olhos. Por que você tem isso? Ela finalmente perguntou. Robert engoliu em seco. Por que a minha empresa? Por que o meu pai? Ele parou, procurando as palavras certas. Sarah fechou o manual lentamente. Continue. Quando seu pai trabalhou como consultor para Mitchell Automotive entre 1987 e 1989, ele desenvolveu os projetos descritos naquele livro. Eles nos renderam centenas de milhões.
E ele nunca recebeu o devido reconhecimento público. Meu pai manteve seu nome fora das patentes. Sarah ficou de pé, apertando o manual contra o peito. Você está me dizendo que sua empresa roubou o trabalho do meu pai? Não foi roubo. Havia contratos, cláusulas legais. Contratos que você o obrigou a assinar. Robert não tinha resposta. Quanto dinheiro sua empresa ganhou com o trabalho dele? Sarah. Quanto? Cerca de 200 milhões nos últimos 30 anos. Ela fechou os olhos. 200 milhões. E meu pai morreu dono de uma pequena oficina mecânica, lutando para pagar as contas do câncer. Sarah, eu não sabia. Você é o dono da empresa. Como você não sabia? Descobri há 2 dias. Por isso liguei. Queria explicar. Explique-me. Ela empurrou o manual de volta para ele. Você quer aliviar sua consciência com presentes bonitos? Isso não é. É verdade. Você descobriu que sua fortuna foi construída com o trabalho do meu pai e agora dá presentes à filha órfã para poder dormir em paz. Sarah, por favor. Vocês destruíram a carreira do meu pai. Ele poderia ter sido reconhecido como o inventor que era, mas vocês ficaram com todo o crédito. Ela recuou quando ele tentou se aproximar. Você sabe por que ele abriu essa oficina? Ela continuou, com a voz trêmula. Porque depois que ele saiu da sua empresa, ninguém mais queria contratá-lo. Corria o boato de que ele era difícil, que fazia exigências descabidas. Esse boato partiu de você, não foi? Robert não tinha defesa. Chevy, que observava em silêncio, deu um passo à frente e tocou delicadamente o braço de Sarah. Sarah, talvez o Sr. Mitchell esteja tentando fazer a coisa certa. Chevy, você não entende. Sim. A voz do menino era firme. Meus pais também me foram tirados. O motorista bêbado que os atropelou tinha um advogado caro. Ele nunca foi preso. Nunca me pagou nada. Sarah olhou para ele, surpresa. Mas aquele homem nunca veio me procurar para pedir desculpas, continuou Chevy. O Sr. Mitchell pelo menos está tentando. Chewie. Você sempre diz que todo motor pode ser consertado se alguém tiver paciência para ouvir. As pessoas também podem ser consertadas. Robert olhou para o menino com gratidão. Chevy caminhou até o banco, pegou uma chave inglesa com uma fita vermelha amarrada no cabo e a entregou a Robert. Sarah só confia em pessoas que constroem coisas juntas. Pedir desculpas não basta. Você precisa arregaçar as mangas e construir algo novo com ela. Sarah olhou fixamente para a chave inglesa e depois para Robert. O que você quer que eu faça, Sarah? Perguntou ele em voz baixa. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Primeiro, perde-me chamar de Sarah. Nós não somos amigas. Como devo te chamar? Senhorita Barnes. Como sempre. Em segundo lugar, leve seu presente embora. Não quero nada da sua empresa. Robert olhou para Chevy, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. E se eu deixar aqui, disse Robert, mas não como um presente? Você guarda o manual na oficina. Estude o trabalho do seu pai. Ele ainda pertence à Mitchell Automotive, até que decidamos juntos o que fazer com ele. Sarah pensou por um instante. E o que você espera em troca? Robert olhou para a chave inglesa em suas mãos. Uma oportunidade. Uma oportunidade para construirmos algo juntos. Uma oportunidade para consertarmos o que meu pai destruiu. E como você pretende fazer isso? Ainda não sei. Mas sei que não consigo fazer isso sozinha. Preciso da sua ajuda. Sarah pegou o manual de volta e o colocou cuidadosamente sobre a bancada. Sr. Mitchell, o senhor destruiu a vida do meu pai. Este não é um projeto de caridade que vai consertar as coisas. Eu sei. Mas é um começo. É um começo patético. Então me ensine como fazer melhor. Sarah observou por quase um minuto. Uma única chance, Sr. Mitchell. Apenas uma chance. Se o senhor me decepcionar, se tentar me comprar com presentes ou dinheiro,
acabou. Entendeu? Eu entendo. E não venham aqui todos os dias fingindo que têm perguntas. Sejam honestos. Eu vou. É para de usar gravata. Por aqui, a gente trabalha, não faz reuniões. Robert Sorio. Você entendeu. Sarah tirou a chave inglesa da mão dele. Agora vá. Eu tenho trabalho a fazer. Posso voltar amanhã? Você pode. Mas venha preparado para trabalhar de verdade. Não apenas para ficar parado assistindo. Robert acenou para Chevy e caminhou até a porta. Ao chegar à soleira, ele se virou. Senhorita Barnes? O que? Obrigado pela oportunidade. Não me agradeça ainda, Sr. Mitchell. O senhor não faz ideia do que o espera. Enquanto dirigia para casa, Robert olhou para suas mãos macias e sem calos no volante. Amanhã isso mudaria. Amanhã ele começaria a aprender a diferença entre máquinas e motores com alma. E talvez, com muita sorte e trabalho árduo, ele pudesse consertar mais do que apenas motores. 3 semanas depois, Robert Mitchell já era cliente assíduo da oficina mecânica Barnes e Sons. Todas as manhãs, às 7 horas, ele estacionava o Chevelle na frente da casa e passava as 8 horas seguintes aprendendo tudo o que Sarah estava disposta a ensinar. Suas mãos agora tinham calos. Suas costas haviam aprendido a se curvar sob os capuzes. E ele estava começando a entender o que ela queria dizer com motores com alma. Certa sexta-feira, Chevy entrou correndo com um velho aparelho de som dos anos 90. Olha o que eu encontrei na igreja. Precisamos de música aqui. Ele ligou o aparelho, encontrou uma estação de música country e Johnny Cash começou a tocar na loja. Sarah sorriu. Já faz muito tempo que não temos música. Naquele mesmo dia, Robert notou a placa desbotada da loja. Posso repintar isso para você? Sarah riu. Você não sabe pintar placas. Então me ensine. Vamos aprender juntos. Na manhã de sábado, eles lixaram, aplicaram o primeiro e pintaram a placa. Robert, Sarah e Chevy. Enquanto tocava música country e a tinta espirrava por toda parte. Quando deram um passo para trás, a nova placa brilhava. Barnes e Sons Alto Repair, reluzente e imponente. Sarah olhou para aquilo e disse baixinho: Obrigada, Sr. Mitchell. O prazer é meu. Ela ficou mais quieta que o normal pelo resto do dia. Algo a estava incomodando. Enquanto limpavam os pincéis, ela finalmente falou: Por que você está fazendo tudo isso, Robert? Ele pousou o pincel. Porque estou cansado de ser o homem que só sabe assinar contratos. Porque estou apaixonado por você. E porque quero merecer a chance que você me deu. A loja ficou em silêncio, exceto pelo rádio. Sarah aproximou-se, agarrou a gola da camisa dele, salpicada de tinta, e o beijou, com força, frustração e sinceridade. Quando se separaram, Chevy sussurrou do outro lado da loja: Uau! Isso não estava nos planos. Sarah olhou para Robert com os olhos brilhando. Pare de me chamar de Senhorita Barnes quando estivermos sozinhos. Como devo te chamar? Sarah. E pare de agir como se estivesse sendo julgada. Os sentimentos são recíprocos. Robert sorriu como se o peso do mundo tivesse acabado de sair de seus ombros. Chevy! Gritou Sarah sem desviar o olhar. Aumenta o som. Vamos precisar de uma trilha sonora. 2 semanas depois, Robert entrou com uma pasta de couro e um sorriso nervoso. Sarah estava trabalhando em um Jeep. Bom dia, Sarah. Bom dia. Ela olhou para a pasta. O que é isso? Uma proposta que venho pensando há semanas. Ele abriu. Plantas arquitetônicas, orçamentos, currículo, tudo. Uma escola comunitária de mecânica. Para crianças como o Chevy, que querem aprender, mas não têm condições de pagar por cursos caros. No terreno ao lado. Chamada Escola Comunitária de Mecânica Barnes Motors. Você seria o diretor técnico. Eu só pagaria as contas. 50% de qualquer lucro seria destinado a bolsas de estudo. Sarah folheou as páginas, atônita.
Chevy entrou correndo da escola. Isso é uma escola? Posso ser o primeiro aluno? Sarah olhou para Robert. Você está falando sério? Completamente. Há uma condição, disse ela. Diga um nome. Você suja as mãos de graxa todos os dias. Sem escritório. Você dá aula ao meu lado. Negócio. E o Chevy é o nosso primeiro conselheiro estudantil. Se ele diz que algo está errado, nós resolvemos. Chevy deu um pulo de alegria. Sou um conselheiro. Sarah pegou uma caneta e assinou o contrato. Então vamos fazer história. 6 meses depois, às 2 horas da manhã, Robert estava em seu porão com uma furadeira e suor na testa. Ele estava transformando uma porca de 8 centímetros do motor original do Chevelle em um anel, polido como prata, com um diamante do anel de noivado de sua mãe cravejado no centro. No dia seguinte, ele entrou na loja carregando uma caixa de ferramentas restaurada e reluzente, a original do pai de Sarah, com a trava agora perfeita e a inscrição e Barnes regravada. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas quando ela viu aquilo. Abra, disse Robert. Lá dentro, sobre veludo azul, estava o anel feito com a porca do motor que ela havia consertado logo no primeiro dia. Sarah Barnes, disse ele, ajoelhando-se no chão oleoso da oficina, há 1 ano você consertou meu motor em 10 minutos e começou a me consertar bem mais devagar. Eu não quero apenas construir motores com você. Quero construir uma vida. Quer casar comigo? Sarah olhou para o anel ridículo e lindo ao mesmo tempo e riu em meio às lágrimas. Sim, claro que sim. Chevy chegou 1 hora depois e os encontrou ainda se abraçando. Posso ser o padrinho de casamento? Você está contratado, disse Sarah, mostrando-lhe o anel. Mas nada de chorar no casamento. Eu prometo, mentiu Chevy, já fungando. O casamento foi realizado no próprio pátio da oficina mecânica Barnes e Sons. Fileiras de cadeiras de igreja emprestadas entre as bancadas de trabalho, cordões de luzes e flores por toda parte. Robert vestia um novo macacão azul marinho com a inscrição bordada cofundador da Barnes Motors. Sarah caminhou sozinha pelo corredor, vestindo um macacão branco que ela mesma bordara com pequenas flores azuis, uma coroa de margaridas no cabelo e botas de trabalho lustradas nos pés. Chevy carregava os anéis na caixa de ferramentas restaurada. Quando chegou a hora dos votos. Robert, você me ensinou que as melhores coisas da vida não vêm prontas. Elas são construídas peça por peça, com paciência e amor. Sarah, você me mostrou que nunca é tarde demais para recomeçar, e que às vezes a pessoa certa aparece exatamente quando um motor precisa de conserto. Eles trocaram anéis feitos de peças de motor polidas. O Reverendo William Sorio. Eu os declaro marido e mulher. A multidão vibrou. Chevy foi quem gritou mais alto. Então Robert e Sarah caminharam de mãos dadas até o novo prédio da escola, puxaram um pano branco e revelaram o primeiro motor que haviam reconstruído juntos, o Mustang de 1965, agora montado em um suporte com uma placa de ouro. Primeira locomotiva Barnes, em memória de Edward Barnes, visionário. Robert girou a chave. O motor roncou, perfeito e potente. Sarah se aproximou e sussurrou. Agora você é um homem de palavra e de motores. Robert a beijou enquanto o motor roncava atrás deles. Nós conseguimos, disse ele. Fiz o quê? Construa algo que dure para sempre. Sarah olhou para Chevy dançando com as crianças, para a escola que ensinaria gerações, para o motor ronronando como uma promessa. Robert Mitchell, você finalmente aprendeu a diferença entre máquinas e motores com alma. E aprendi que as melhores coisas da vida não podem ser compradas. Elas só podem ser construídas, com amor, trabalho árduo e muita paciência. E enquanto a festa fervilhava ao redor deles, Robert e Sarah permaneciam abraçados, com as mãos sujas de graxa, a música no ar e um futuro que haviam construído, parafuso por parafuso, diante de si. O que você achou da história de Sarah e Robert? Deixe sua opinião nos comentários e dê uma nota de 0 a 10. Inscreva-se e ative o sino para receber mais histórias emocionantes. Até a próxima!